Olá, 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 gente que está assistindo esse vídeo, a reprise desse vídeo. Hoje a gente vai falar aqui sobre como alcançar o cliente desejado. Só estou esperando o nosso convidado chegar para a gente conversar. E aí, tu tá assistindo esse vídeo aonde? No IGTV, no YouTube? Conta pra mim onde é que tu tá vendo a reprise desse vídeo. Conta aí, hein? Enquanto isso, eu fico esperando aqui, né, o pessoal chegar e o meu convidado chegar pra gente falar sobre isso. Olá, pessoal! Olá, olá! Dayana, Jonas. Olá, pessoal, boa noite. Gente, o assunto da live hoje é como alcançar o cliente desejado. Tô só esperando agora o Roberto entrar, tá? Essa é a pergunta que todo mundo, a resposta, né? A resposta que todo mundo quer saber, como alcançar o cliente desejado. Deixa eu colocar aqui fixar nos comentários. Vamos fixar. Pessoal, me conta aí. Eu não entrei no meu Instagram, o outro, né? Priscila. Agora eu tava pensando, eu entrei no Instagram certo? Conta aí pra mim. Suporte. O cliente desejado. Enviou uma solicitação para participar. Ah, ali, tá. Como alcançar o cliente desejado? Publicar. Ah, eu estou no Instagram certo, agora eu vi. Fixar comentário. O cliente desejado. Sim! Ai, ai. Vou tirar o vivo com o produtor. Aqui, obrigada aí o suporte. Suporte web produtora. Vamos ver o Roberto entrando. Oi, pessoal, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Bárbara? Tô te ouvindo bem. Deixa eu só ver aqui se eu botei certo. Tá, sim, eu coloquei certo o negócio ali, tá? E tu tá me ouvindo bem, Roberto? Tá perfeito, perfeito. Perfeito. Como não tá muito ser. escuro. Eu esqueci de trazer a minha lâmpadazinha redondinha assim, que eu coloco aqui e às vezes fica um pouco escuro, mas né, vamos lá. Pra mim tá bem legal. Eu, na verdade, eu criei um dia eu mostro, eu vi na internet como criar um refletor caseiro e eu criei dois. Ah, é? Aí eu coloquei aqui, só que quando eu fui agora botar a câmera, quebrou a entrada no meu tripé. Uhum. Mas tá legal, tá precisando Tem que aprender a fazer o refletor caseiro. Não, Roberto, deixa antes de nós começarmos aqui a nossa live, que é a pergunta a resposta que todo mundo quer saber, né? Como alcançar o cliente desejado? É realmente algo que todo mundo quer saber. Mas antes, deixa um desabafo aqui contigo. Antes de nós começar a live aqui, eu estava usando uma técnica que eu aprendi com o Vitor Damasio, que é, antes das pessoas entrarem para a live, tu falar com quem está assistindo a tua live pelo YouTube, numa reprise, né? E aí eu tava fazendo isso e aí eu pensei numa coisa. Tu é da área de marketing, tudo bem. Mas eu, advogada, que não sou dessa área, quando que eu imaginei que eu estaria estudando sobre como fazer uma live? Como postar o post que bomba? Como patrocinar nas redes sociais, como construir um card que conecta. Quando que nós, advogados, imaginamos que nós estaríamos estudando essas coisas, né? Realmente, hoje, ou a gente aprende isso, ou a gente está fora. Isso é a grande realidade, né? Os tempos são outros, os tempos mudaram, né? Então, é um desabafo aqui que eu queria fazer contigo. E sensacional. Assim, quem não conhece, eu conheço a Bárbara já há um bom tempo, né, Bárbara? Alguns anos já. E eu acompanho assim, a trajetória profissional da Bárbara e ela, com certeza, é um exemplo para muitos advogados, porque estou para conhecer pessoa tão estudiosa e tão dedicada quanto a Bárbara Corrêa. Realmente, ela tem um conteúdo de muito valor para passar, principalmente para quem está começando na área. Assim, eu acompanhei toda essa evolução e já percebeu, Bárbara, que a gente nunca para de estudar.
É eterno isso. Não. E agora, além de estudar o direito, eu estudo marketing, eu estudo gatilhos mentais, eu estudo vendas, e isso é uma coisa que eu vivo dizendo aqui nas redes sociais, né? Que hoje o advogado, para ter um sucesso na carreira, ele não pode mais só estudar o direito, né? Ele precisa, de fato, estudar tudo isso que está envolvido, né, hoje, porque não adianta, as coisas mudaram. Antigamente a gente ficava dentro do escritório esperando o cliente bater na porta, e hoje não é assim, né? Hoje realmente a gente precisa fazer algo ser visto, né? Bom, antes de nós começarmos aqui, Roberto, eu queria que tu te apresentasse, né? Porque que eu já até falei aqui um pouco, mas por que tu está aqui para ajudar hoje, trazer uma voz mais técnica para nós aí sobre esse assunto de hoje? Pois é, Bárbara. Então, meu nome é professor, para quem não me conhece, meu nome é professor Roberto Oliveira. É engraçado porque eu já falo, meu nome é professor, de tanto que professor está em mim. Então, eu sou formado em marketing, eu sou pós-graduado em marketing digital, também sou pós-graduado em docência no ensino superior e administração estratégica. Eu trabalho com marketing, assim, a marketing digital, especificamente, desde a época do Orkut. Então, faz mais ou menos 10 anos que eu venho, né, Te entregou agora, né? Numa época cara, anúncio não existia. Agora, algumas coisas estão mais fáceis, porque tu consegue levar o teu conteúdo mais longe com anúncio, mas antigamente não existia isso. Era realmente conteúdo relevante, e a gente vai falar algumas coisas disso aqui. No orgânico, sim, adoro falar orgânico sobre isso. Pois é, e assim, ó, até porque eu escolhi, né, Roberto, faz tempo que a gente estava para fazer essa live, a primeira live aqui nesse Instagram, né, e a gente estava tempos para fazer essa nossa live aqui. E por que eu escolhi o tema, que na verdade a gente vai falar um pouco de algumas coisas, mas o central mesmo aqui é a persona, tá? Por que eu escolhi, inclusive, isso? Depois eu quero ouvir até a tua opinião. Eu tenho uma forma de pensar, né, uma crença, enfim, uma forma de pensar que não adianta eu aprender o pulo... Primeiro que não existe o pulo do gato, como eu sempre vivo dizendo. Não tem, né? Se quem entra aqui na live agora, como alcançar o cliente desejado, e acha que a gente vai ensinar uma coisa, e essa coisa vai fazer o teu escritório bombar amanhã, não funciona assim, né? Realmente não funciona. É um conjunto. Eu tô há 3 anos no digital, 3 anos no meu Instagram lá contigo, junto lá, tua equipe e nós lá, né? E quando muito poucos advogados estavam nas redes sociais ainda, e a gente vê, e é muita coisa, é uma soma de conhecimento. Mas eu escolhi porque eu vejo assim, esses dias eu fiz uma enquete aqui no Instagram sobre quem já tinha feito a sua persona. E todo mundo que votou que não tinha construído a persona ainda. E eu só posso falar um parênteses? A pessoa nem sabe o que é persona. Às vezes a pessoa nem sabe o que é persona. A gente tem a mania de complicar demais no marketing, botar umas palavras diferentes. Exato. E é isso que depois eu quero que tu explique para nós direitinho o que é persona. Que foi uma coisa que eu custei a aprender. Porque parece fácil, mas não é, né? Mas por que eu escolhi esse tema? Porque eu acho que ele é a base. Eu acho que se para qualquer outra estratégia funcionar, ou para te usar, eu quero aprender copy, eu quero aprender gatilhos mentais, eu quero aprender não sei o quê. Tu tem que saber te comunicar com a pessoa certa. Para mim, quando a gente fala em persona, é saber com quem eu quero me comunicar. E me comunicar de uma forma assertiva. Se eu não sei com quem eu quero me comunicar com essa persona, eu vou fazer conteúdo nas redes sociais que vai atirar para tudo que é lado, mas que não vai se conectar com ninguém. Aí vem aquela choradeira de muitos que eu posto e ninguém engaja. E ninguém curte, e ninguém aparece. Enfim, aí vem tudo isso por quê? Porque talvez você não fez a tua persona. E aí eu quero então, Roberto, escutar de ti. Se tu concorda, Perfeito. o que tu pensa sobre a importância, se é realmente algo importante a persona, né? Eu vivo dizendo que então cuidado. Cuidado com o que você vai falar. Lembra que eu comentei que é polêmico, polêmico. Pois é, polêmico. Mas se realmente tu também acha que a persona é algo à base, né? E é importante, e também falar para nós aí o que é a bendita persona. Tá, perfeito. Só
complementando o que tu comentaste antes, é bem comum. A pessoa, nossa, eu nunca fiz redes sociais, agora entrar nas redes sociais, posto, e não adianta. E o pior é quando a pessoa fala, olha, eu impulsionei, eu usei lá o impulsionamento, ou às vezes a gente fala de Google, eu estou patrocinando o Google, mas não tenho resultado nenhum, isso não funciona. Por que que isso não funciona, tá? Tem um sentido que eu vou explicar agora. Redes sociais, a gente fala de Google, até mesmo tu ter um site, tu te comunicar via e-mail com as pessoas, tudo isso são estratégias de marketing. A gente pode falar que é de marketing digital, tá? Porque tem a ver com o digital. A estratégia que serve de base para todas as outras estratégias é o marketing de conteúdo. Por quê? O marketing de conteúdo que vai definir, cara, qual é o conteúdo que tu vai enviar por e-mail, qual é o conteúdo que tu vai colocar em um anúncio, como é que tu vai te comunicar nas redes sociais com as pessoas, como é que tu vai te comunicar nas redes sociais, o que eu devo escrever no meu site, lá no meu blog, para me comunicar com as pessoas. Então, a estratégia, que é a base de tudo, é o marketing de conteúdo. Mas, para te conseguir fazer uma estratégia eficaz de marketing de conteúdo, tu tem que saber para quem comunicar. E para te saber para quem comunicar, tu tem que definir muito bem a tua persona. Quanto mais bem definida está a tua persona, mais assertiva é a tua comunicação. E é a base para tudo no marketing digital, por exemplo. E só um parênteses aqui, porque como, né, eu sou advogada e talvez muitos advogados estão ouvindo, né, e o pessoal vai ver isso depois. Gente, esse é o marketing que o advogado pode fazer, que é o marketing de conteúdo. E que do meu ponto de vista eu acho que é o melhor, né? Porque ele de fato conecta, ele de fato traz um resultado sólido, que é o marketing de conteúdo. Então, nós advogados podemos fazer marketing de conteúdo, que é exatamente as informações, o código de ética, ele permite que a gente poste conteúdo de caráter informativo. Então, a gente pode construir persona e a gente pode construir conteúdo de caráter informativo, que é o marketing de conteúdo. Fechando. Não só na advocacia, mas a maioria dos profissionais liberais ali, do médico, dentista, todos eles têm um código de ética. E tu não pode oferecer, tu não pode vender. E às vezes, quando eu dou consultoria e também dou aulas em algumas empresas, vem a galera, mas é que eu sou dentista, sou advogado, tenho um código de ética, eu não posso fazer nada, eu não posso anunciar, eu não posso fazer aquilo. E eu olho para ele, cara, isso é bom, isso é muito bom, porque tu ficar anunciando, oferecendo o teu serviço, tu ficar tentando vender, é um marketing que não funciona mais. Quem é que vai entrar na rede social e querer ver lá uma promoção de olha, faça uma consulta aqui de graça, ou faça uma consulta aqui falando mais barato. Além de ser proibido, as pessoas não querem ver isso, elas não estão ali para isso. Então, o marketing de conteúdo é o melhor marketing, é o que funciona hoje em dia, e na verdade hoje em dia não, já faz um bom tempo que funciona assim. Tá? Eu não sei se tu quer comentar alguma coisa, a gente entra na persona. Tu que manda, Bárbara. Eu acho que... Nossa, que poder aqui! Não, eu acho que é bem isso, né? A gente colocar essa questão, deixar... agora talvez a gente vai falar um pouquinho mais, talvez, sobre o que seria, enfim, até o próprio marketing de conteúdo, mas é basicamente isso, né, Roberto? É a informação, é que nem eu faço ali. É trazer o direito de uma forma informativa, né? E é claro, tu vai colocar outras estratégias, como tu mesmo colocou ali, existem várias estratégias dentro do marketing, e tu fazer um texto como utilizando copy é uma estratégia, tu usar uma imagem específica é uma estratégia, isso tudo são coisas que tu vai colocando, mas o marketing de conteúdo basicamente é isso, é estar construindo ali conteúdo para as pessoas, e é muito legal. Há muitos anos, quando eu comecei a ver essas questões, o Érico Rocha fala que o marketing, o direto de vendas é aquele que eu saio catando as borboletas, né? E ele fala, e o marketing de conteúdo é aquele que eu tenho um jardim, isso para mim me gravou muito, eu tenho um jardim e eu fico cuidando desse jardim, e ao invés de eu ir atrás das borboletas, as borboletas vêm no meu jardim. E isso para mim foi maravilhoso. Quando ele explicou dessa forma, assim, muita ficha caiu assim, em relação a isso.
Mas agora vamos lá. A função da persona. Quer falar? A gente tem que marcar outras lives, tu começa a falar assim, sabe que eu tô me contendo aqui, né? Porque cada tópico que tu fala dá pra conversar muito, sim, assim. sim. Essa questão do marketing de conteúdo, mas eu tô me contendo porque vamos focar mais em persona, né? Tá, vamos focar na. Não, e nós dois quase não falamos, tá faltando a Pri aqui, ó. Ela tá Acho que ali. vamos convidar a Pri pra live também. Porque a gente fala muito, né? Nossas reuniões, quando a gente tá em reunião pra falar, nossa, é muito, porque é muita coisa. E isso pra mim me encanta. É a minha segunda paixão ali, realmente, é estar estudando e aprendendo sobre isso. Tá, mas vamos lá. Então a gente vai falar então da questão da persona, né? A gente entende que a persona ela é realmente importante porque ela é a comunicação assertiva, tá? E como assim? Então, o que é persona? Como que tu, Roberto, define o que é persona? Porque olha, eu apanhei para entender a bendita persona. Tá, vou explicar e peço que não, entendam que eu vou em um passo a passo, assim, talvez eu fale alguma coisa que, nossa, o que ele tá falando, mas vai ter um sentido, tá? Tá, e qualquer coisa eu também me meto, assim, um pouquinho. Show, sensacional. Persona, a melhor definição de persona que eu vi na vida anos atrás. Persona é o teu cliente ideal. É aquele cliente que tu olha para ele, nossa, eu queria que todos os clientes fossem assim. Mas é muito particular de cada um. Assim, mesmo que nós sejamos advogados de direito de família na mesma cidade, a persona é particular. Então, a minha persona provavelmente não vai ser a mesma persona da Bárbara Correia. Pelo estilo de comunicação, enfim, pelo estilo de trabalho, pela metodologia de trabalho dela. Mas vamos lá. Eu sei que o principal, eu vou entrar explicando detalhezinhos de persona. Mas eu imagino que o principal, que quem te acompanha muito são advogados, tem advogados já com mais experiência, mas eu tenho certeza que tem muito advogado novo e também às vezes estudante de advocacia. Estudante de direito. Foi o que eu imaginei assim no teu perfil. Então, provavelmente vocês estão pensando, né? Tá, mas se eu ainda não montei, eu estou montando agora o meu escritório, estou começando a trabalhar agora. Como é que eu consigo a minha persona? Se eu acabei de falar que a persona é meu cliente ideal e eu ainda não tenho clientes, e aí, como é que é a minha persona? Como é que eu faço isso? E isso aí foi, e isso tanto para quem está começando, Roberto, como foi a minha dor principal, que foi mudar o meu cliente ideal. Eu tinha uma base de clientes, né? E aí eu queria trocar, eu queria mudar, o meu cliente ideal era outro, e eu precisei, tá, e como é que eu faço isso? E aí que vem, aí que o bicho pega. Tá, e eu vou falar. Agora que vem a parte polêmica, tá? Tá. Tá montando um escritório agora. E não claro que a gente vai falar mais da área do direito aqui, da advocacia, mas o exemplo vale para várias outras áreas também. Tá montando um escritório agora, tá montando uma empresa agora. Tu ainda não tem a persona definida. Tu ainda nunca vendeu para ninguém, serviço a ninguém. Como é que eu descubro a minha persona? Contrata uma empresa de pesquisa. Mas aí tu vai pensar, cara, isso, resolveram me ligar agora, mas tudo bem. Como é que funciona isso? Que é caro, é caro isso? Como é que eu faço onde é que eu acho uma empresa de pesquisa? Sim, é bem caro tu contratar uma empresa de pesquisa. Tem poucas empresas de... Sabe que as pesquisas do Ibope... Eu nem sabia que tinha empresa para isso. Essa pesquisa tipo Ibope, tem algumas empresas que fazem isso, são poucas empresas, elas realmente fazem uma pesquisa para entender, tá, qual é o teu serviço, e fazem uma pesquisa grande, mas é caro fazer isso e às vezes não vale tanto a pena o custo-benefício disso. Então, para te conseguir uma persona mesmo, contrata uma empresa de pesquisa. Vai ser caro, vai ser custoso... Talvez não vala tanto a pena, tu ainda não te conhece muito bem como profissional, quando não está inserido no mercado, não tem experiência prática daquilo. Tá, então e aí? Eu acabei de falar que tem que contratar uma empresa e talvez não vale a pena. Por que eu estou explicando isso? Porque, pergunta para mim, Roberto, tu contrataria uma empresa? Cara, se eu tenho dinheiro para investir mesmo no mercado, acho que sim. Mas está começando... Não contrata. Mas
que vai acontecer? Provavelmente tu vai montar uma persona, a gente vai explicar o passo a passo já, tu vai montar uma persona e ela não vai estar 100% certa. Tá? Não Sim. tem como tu montar uma persona tem como, mas é quase impossível tu montar uma persona 100% certa se tu ainda não tem vivência no mercado, tu ainda não tem clientes, tu ainda não sabe como é que é a tua forma de trabalho, você vai ter funcionários, vai ter outros advogados contigo, tu não sabe como o geral, como vai funcionar o teu serviço, como que essa comunicação, essa estrutura, esse processo vai se dar para uma pessoa só. Então ficou essa ressalva aí. Sim. Quer algum comentário, Bárbara? Sim, eu já fico assim, louca. A gente se Falar. contém, né? A gente Nós na contém. live. Mas assim, e isso é incrível porque eu não sabia essa questão das empresas, eu nunca utilizei empresas, foi a gente, né, Roberto, que foi fazendo e foi testando. Só que a persona, ela também não é fixa, né? Ela é uma coisa que tu vai ajustando. Eu, por exemplo, agora estou passando por um ajuste de persona. Porque eu idealizei e a persona diz muito sobre quem tu é. Eu acho que isso fala muito exatamente também sobre tu profissional, como tu é, porque tu começa a montar o teu cliente e, na verdade, tu também pensa o que cliente tu quer te conectar. Então, quando tu começa a pensar num primeiro momento no nicho e subnicho, talvez antes de entrar especificamente na persona, tu começa a pensar em quem tu quer te conectar, que tipo de pessoas realmente tu quer trabalhar, tu quer ajudar, tu quer ter no teu escritório. Então, ela diz muito sobre quem tu é, né? Então, até inclusive fica uma primeira dica para quem vai começar a construir essa persona, é pensar em si e com quem gostaria de trabalhar. É bem importante que tu comentaste agora, porque eu comentei que dificilmente tu vai acertar. Por quê? Porque a gente idealiza algo, só que na prática do dia a dia tu percebe, cara, não era bem assim. Eu achei que fosse de um jeito e não funcionou, sabe? Não encaixa assim o meu serviço com esse tipo de pessoa. E aí tu comentaste, aí tu vai mudando, tu vai adaptando a tua persona. Sim. Mas vamos lá, vamos entrar então numa questão talvez um pouco mais técnica, tá? Então, persona é o teu cliente ideal. Então, tu primeiro tem que captar clientes, tá? Não tem cliente nenhum, tu idealiza. Tu vai tentar, vai ser no... Não vou dizer que é no achômetro, a gente fala que a gente imagina e acha coisa, mas na verdade a gente tem uma certa noção, né? Com a noção. Por exemplo, se a minha persona é a mulher, dona de casa, de tantos anos, com um filho, tu começa a identificar um pouquinho, tá, mas eu sei que geralmente essa mulher de casa, que tem filho, que é do lar, geralmente ela é assim, ela é assado, tu tem uma certa, porque às vezes tu tem uma tia que é parecido, aí tu pensa, que nem a minha tia, que nem minha mãe, que nem... Tu começa a ter, então não é algo tão errado, né, tão fora. Sim, vem com as nossas informações pessoais. Exato, vem com as nossas informações. Nossa formação. E aí, quando tu começa a ter aquela persona, alguém meio parecido, porque às vezes eu já fiz isso, lembra que a gente focou num nicho, a gente focou no empresário, veio a esposa do empresário, né? Então, às vezes acontece um efeito colateral da persona. E aí tu começa a ajustar aquilo ali, realmente vai entendendo e vai ajustando. Mas eu também não quero ir dando spoiler aqui, vou deixar o Roberto falar. Assim, persona, comentei, é o teu cliente ideal. Então, tu pensa pro teu serviço, qual é a pessoa mesmo. A gente fala persona, mas a gente pode pensar que é uma pessoa física, uma pessoa real. É o João. O João. Qual é a pessoa ideal para contratar o meu serviço? Só que daí a gente entra um pouquinho em algo mais amplo, que é o público-alvo. Está começando agora, começa primeiro pensando no teu público-alvo. O que é o público-alvo? É o geralzão, por exemplo. Então, são pessoas, né, que... Vou chutar um exemplo aqui, tá? Então, meu público-alvo são mulheres que moram em Canoas, ou em Porto Alegre, ou na região metropolitana. Geralmente, elas vão ter a idade ali entre 30 e 50 anos. Geralmente, elas são casadas, elas têm filhos. Então, persona é os dados gerais... Público-alvo são os dados gerais daquele público. Mais objetivos, né? Isso, objetivos e amplos, né? Porque é bem amplo. Nossa, entre quantas mulheres tem em Canoas? Casadas? Nossa, não tem noção, mas tem centenas, né? Sim.
Mas são características objetivas. Quando eu digo idade, quando eu digo sexo, são características objetivas delas. Né? Exatamente. Tá, então, começa pensando em público-alvo. Eu estou explicando pensando que a pessoa nem sabe que é persona ainda, tá? Nem está começando mesmo. Então, começa pensando em público-alvo, que é o geralzão que a gente explicou aqui. Aí tu começa a funilar. Tá, mas beleza. São mulheres da idade entre tanto e tanto. Mas qual é a idade, geralmente a idade ideal? Não, eu me relacionei bem com clientes que têm entre 30 e 40 anos. E tu começa a funilar, não, mas a pessoa de 30 anos, geralmente é aquela pessoa, vamos pensar que ela se separa. Ah, estou chutando aqui, tá? Que é uma pessoa que ela se separa e ela já está casada, talvez, casou cedo. Então tem que pegar dados bem específicos daquela pessoa. E são muitos. Eu até acho que eu anotei aqui, se quiser eu posso comentar. Se quiser fazer algum comentário agora, faça que eu vou falar uma lista mínima de dados que tu tem que ter daquela pessoa. Não, pode dizer, porque eu acho que isso é espetacular, porque assim a pessoa que está nos assistindo aqui consegue realmente enxergar o que é isso, né? O que é essa construção desse público-alvo no primeiro momento. Falando os dados ali fica mais fácil. Então, para te construir uma persona, tu, advogado novo, tu senta lá no computador, no PowerPoint, ou pega um papel e imagina uma pessoa. Bom, quem é a pessoa? A minha pessoa é uma mulher, beleza. Então, qual é o nome da mulher? É a Maria. Então, Maria, qual a idade que a Maria tem? No que ela trabalha? Quais são as funções dela no trabalho? Tá, ela é uma gerente. Tá, mas gerente de quê? O que ela faz? Ela coordena a equipe, ela é uma gerente de vendas, ela coordena a equipe de vendas. Então, tem que pegar detalhes do que ela trabalha, tá? A família dela é uma pessoa que ela valoriza a família, é uma pessoa que tem família grande, é uma pessoa que faz reuniões de família. Essa pessoa, ela tem filhos ou não tem. Então, realmente tem que pensar em uma pessoa específica, tá? Se tu já tem clientes e tu percebeu que o teu cliente é aquele cliente ideal, aquele cliente que tu amou, que tu sempre quer que todos sejam iguais a ele, tu pode pegar aquela cliente lá e te basear totalmente nela. Deixa eu falar mais alguns dados aqui, tá? Obviamente tem que ter idade dela, renda, gênero, eu já falei. Qual é o nível acadêmico dela? Então, é uma pessoa que geralmente ela só tem o ensino médio, ou ela tem o ensino superior, tem só o ensino básico, ela geralmente tem pós-graduação, não tem. Tem que pegar cada detalhe. É formada em quê? Geralmente é formado na área da saúde, ou geralmente são médicos mesmo, ou, enfim, tem que pegar exatamente a formação dela, o que ela gosta de estudar. Pode falar. Sim, até só para dar uma ideia para quem está escutando e pensa, porque uma das coisas que eu apanhei no início eu lido, o pessoal já sabe, eu sou advogada de direito de família, o meu foco é divórcio. E aí eu pensava, pô, mas que idade eu vou dar para minha persona? Como saber a idade da minha persona? E uma das coisas que eu fiz foi ir lá no site do IBGE e pesquisar qual a idade média que as pessoas se divorciam. Então, isso já me ajudou muito. Qual a idade média que as pessoas se divorciam? Qual o tempo médio de casamento no Brasil? As maiores razões de divórcio, inclusive, me ajudou a identificar isso. São com filho ou sem filho, na maioria dos casos. Mas essa questão, esses primeiros dados ali, por exemplo, da idade, eu fui pesquisar a média que dura um casamento no Brasil. Agora eu não me lembro, mas se eu não me engano é 10 anos, 10, 15 anos a média. E a idade das pessoas que se divorciam, se eu não me engano, é 40 e poucos anos. Agora não me recordo, mas a idade dos homens e das mulheres. Então eu fui fazer uma pesquisa, com base nisso eu comecei, então a minha persona tem esta idade mais ou menos. E tu reparou como tudo se conecta? O que eu comentei antes? Cara, quer realmente, tá começando, tu precisa planejar uma persona, tem dinheiro, contrata uma empresa de pesquisa. Tu reparou que tu pegou os dados de uma pesquisa que existe? Sim. É pesquisa? Só pesquisa.
Aí só reforçando para ninguém ficar com dúvida, tá? Geralmente quem contrata uma empresa de pesquisa são empresas bem grandes, tá? O profissional liberal geralmente dificilmente faz isso, tá? Eu comentei só porque eu tenho que comentar isso, né? Sim, sim, eu nem sabia. É porque, comentei, a persona assim, ideal de primeira dificilmente tu vai conseguir. Sim. Algumas coisas a mais tu tem que saber dessa pessoa. Quais canais ela acessa? Ela acessa muito a internet, ela gosta mais do Facebook, ela gosta mais do LinkedIn, ela usa o Twitter, então tem que estar na rede que ela acessa. Quais são os sonhos dela? Né? Aonde ela quer chegar? Não, a minha persona, ela é uma pessoa que ela quer se mudar para os Estados Unidos. Então tem que ser bem específico. Aonde ela quer chegar? Ela é gerente, mas ela quer chegar a coordenadora regional de alguma empresa. Então, repara que são dados cada vez mais específicos. Se tu realmente não conhece a pessoa, tu não define uma persona. E já começa a ser coisas mais subjetivas, né? Porque a minha dor, o meu sonho, aí já não é mais o objetivo da idade, do sexo, do gênero, Exatamente. enfim. Tu já começa agora a entrar nas dores, nos medos, desafios, metas. Onde essa pessoa está e onde ela quer chegar. Exato. Tem que saber disso dela. Depois a gente vai explicar por que tem que saber tudo isso, né? A gente está falando o que é. Beleza, ela quer chegar em algum lugar. Tu sabe que ela tem sonhos. Todo mundo tem sonhos. Né? Quer saber onde ela quer chegar. O que está impedindo hoje essa pessoa chegar aonde ela quer? Por exemplo, ela quer morar nos Estados Unidos. Tá, mas por que ela não mora nos Estados Unidos ainda? Então, repare que são coisas cada vez mais específicas. Já dando uma dica no porquê que tu vai usar isso. Tá, beleza, uma pessoa que ela quer se mudar para os Estados Unidos. Estou dando um exemplo totalmente fictício aqui, tá? Uma pessoa que é uma pessoa que ela quer se mudar para os Estados Unidos. Se tu já sabe que o teu cliente ideal é uma pessoa, mulher, que tem o intuito de um dia morar nos Estados Unidos, é como se fosse a tua obrigação tu ajudar ela a isso. Ah, mas como é que eu vou ajudar ela a isso? Porque eu sou advogado, sei lá, eu sou médico, não tem nada a ver, eu não sou agência de turismo, mas aí é que tá. Quanto mais informações tu tiver a tua persona específicas, mais de algum jeito tu consegue te comunicar com ela. Exato. Então, por exemplo, tu postar alguma coisa relativa a quais são os documentos legais, estou inventando, tá? Quais são os documentos legais que uma pessoa precisa para se mudar para os Estados Unidos. Então são coisas que tu para pensar, cara, mas isso não tem nada a ver com a venda do meu produto ou serviço, e realmente não tem nada a ver. Tu não está tentando vender para ela, tu tá tentando dar algo de valor para aquela pessoa. Então, exatamente, ajudar ela a chegar onde ela quer. Exatamente. Né? Que nem... Bom, termina ali para a gente não perder. Tá. Que nem o que eu fiz para identificar quando eu fui mudar para uma dos meus nichos, que é empresária e executiva, por exemplo. O negócio de trazer os meus exemplos também até para os advogados entenderem. Eu passei um final de semana pesquisando notícias sobre mulheres de negócio, para ver nas entrevistas que elas davam, elas contavam quais eram os maiores desafios delas. Exatamente. E elas diziam como era difícil tu equilibrar a carreira com o filho sem ser julgada pela família. E aí, julgada pela família, quer equilibrar carreira e filho. Né? Empreendedoras, que o sonho das empreendedoras, por exemplo, ou do empreendedor, né? Mas no caso a minha persona empreendedora, é deixar um legado com o seu negócio. É ser lembrado. Então, tá 100% conectado naquilo. E aí, uma coisa que eu trago direito, por exemplo, inclusive tá lá na minha bio do Insta, é que eu te ajudo a voltar a ser o melhor. Eu te ajudo a voltar a ser a melhor no teu negócio. Por quê? Porque tu resolve as tuas questões jurídicas, que tá te mantendo com o freio de mão puxado. Exatamente. E tu volta a focar no teu serviço, na tua profissão. Quando eu converso com o cliente, muitas vezes no WhatsApp, que vem um empresário e eu falo sobre isso, conecta na hora. Eles sempre me dizem, perfeito, Bárbara, exatamente isso, eu tô com o freio de mão puxado e não tô focando 100%, eu preciso focar, então vem cá que eu te ajudo. Só que se eu não tivesse pesquisado a respeito, eu não ia saber isso. E eu não ia conectar dessa forma com quem eu quero conectar. Claro, existe o empresário que talvez, o empreendedor,
que só quer ganhar dinheiro e que não tá focado em deixar um legado. Mas esse não é a minha persona. Então eu já tô tirando esse tipo de pessoa do meu radar. Ou eu estou saindo do radar dela. Porque no momento que ela entra no meu Instagram e a minha mensagem é equilíbrio, deixar uma mensagem, é ter um propósito, ele já nem me segue mais. Então, inclusive, isso é uma das razões também que serve a persona, né? Fazer um filtro, quem vai te seguir, quem não vai te seguir. Lindo o que tu comentaste, porque eu acho que quem acompanhou até aqui já percebeu que persona é uma pessoa individual, e sendo uma pessoa individual, não tem como ter um manual assim exato de o que tu precisa saber dela para te poder te comunicar com ela. Então, o que eu estou comentando aqui são coisas assim, até um pouco amplas e até um pouco gerais, assim, porque gerais não, que muitas pessoas têm. A gente comentou da dor, a gente está comentando aqui qual o objetivo dela, o que impulsiona ela. E dentro do que tu comentaste, Bárbara, dando o exemplo da pessoa dos Estados Unidos. Ela quer se mudar para os Estados Unidos. Mas o que está impedindo ela de se mudar para os Estados Unidos? Quais são os medos que ela tem para alcançar esse objetivo? Que foi bem o que tu comentaste agora há pouco. Então, descobre os medos dela. Por que ela tem medo? Por que ela não vai para frente? Por que ela está com o freio de mão puxado nisso? E tu vai soltando o freio de mão dela, nesse exemplo, né? Sim. Para que ela impulsione. E chegando aqui no meio da nossa conversa, cara, percebe que a gente não está falando em vender. Não está falando em vender, a gente está se relacionando com a pessoa. Porque relacionamento. Qual é a melhor venda? Venda mesmo. Qual é a melhor venda? É o boca a boca. Com a internet, o boca a boca presencial está mais difícil. Mas, cara, tu tem uma pessoa ali, que a pessoa começa a falar de assuntos que são exatamente as dores que tu passa, ou tem as visões que tu tem, os valores que tu tem, automaticamente a gente vira como se a gente fosse amigos. Né? Amigo, entre aspas, a gente não é amigo, a gente não se conhece e tal. Mas é como se tu ficasse amigo daquela pessoa. Pelo menos tu acompanha aquela pessoa, tu te identifica com ela. Então, no momento que tu precisar de um serviço que aquela pessoa oferece, em quem tu vai lembrar? E mesmo que tu não lembre, em quem tu vai confiar? Tu vai confiar, principalmente na área da advocacia, né? Que são assuntos muito delicados. Separação também. Separação é um dos assuntos mais delicados que existem, na minha opinião, né? Sim. Cara, num assunto tão delicado, em quem tu vai confiar? Tu vai pesquisar lá no Google, advogado de família, tu até pode pesquisar, mas tu vai encontrar uma pessoa ali que, enfim, tu não conhece, que não tem nada contigo. Agora tu já conhece uma pessoa que tem os mesmos valores que o teu, tem a mesma ética que tu, combina contigo, então é essa pessoa que tu vai confiar para realizar esse serviço contigo. E digo mais, é essa pessoa que tu valoriza e é essa pessoa que tu vai te disponibilizar, pagar mais para ela. Repara como a gente não fala de venda, mas olha como tudo se conecta. Olha, eu prefiro pagar mais para alguém que realmente eu sei que tem ética, que me conhece, que tem valor, tem os mesmos valores que eu, do que pagar menos para alguém que eu nem conheço em assuntos tão delicados como separação e, enfim, outros também. Sim, é a conexão, né? É a conexão realmente. E até hoje eu postei sobre essa questão aqui no Insta, que o valor, o que de fato torna seguidores fãs, né? Porque agora nesses últimos dias eu tenho falado muito sobre as dancinhas no Instagram. Que eu tava dizendo, eu me recuso a fazer dancinha, né? Eu não faço. Eu não faço também. Tem quem faça que gosta, ok, né? Tu vai atrair muitos seguidores com a dancinha, com o jeitinho ali, vai atrair. Mas essas pessoas estão ali muito mais por interesse. E aí essa pessoa que está muito mais ali pelo interesse, que veio, que não é alguém qualificado, é aquela pessoa que quando entrar em contato, pode até entrar em contato contigo para ter o teu serviço, mas é a que vai te pedir desconto, né? É a que vai dizer, mas o advogado cobra consulta, então não quero. Agora, aquela que se conecta contigo pelos teus valores,
Então, e para isso tu tem que ter isso muito claro e saber comunicar isso nas redes sociais e também ter muito claro quem é a tua persona. Aquela que se conecta contigo pelos teus valores é a que de fato deixa de ser seguidor e vira fã. E aí, quando ela precisa do serviço, do determinado serviço, ou de um advogado, por exemplo, ela quer a Bárbara. Não interessa se a Bárbara cobra consulta, não interessa quanto é o valor da Bárbara, né? Mas ela quer a Bárbara porque tem os mesmos valores. Então, aí acaba que a venda em si acaba sendo só uma consequência lá no final. Isso que tu falou ali, que realmente, quando tu falou, a gente em nenhum momento, quando tá fazendo isso, a gente tá vendendo. A gente tá se relacionando. Até porque a gente não pode, tem muita gente esquecendo que as redes sociais é para relacionamento, né? E eu digo assim, ó, e advogados até, eu sei que talvez vai ser bem polêmico o que eu vou dizer agora, tá? Tem advogados que têm a síndrome do advogado estrelinha. Eu só digo para a pessoa se ela pagar minha consulta primeiro. E eles estão nas redes sociais e não estão se relacionando. Se a pessoa manda um oi, manda alguma pergunta no direct, ok, a gente não dá consulta no direct. Até porque a minha consulta jamais eu conseguiria dar. O que é a minha consulta, dá no direct. Mas muitas vezes Bárbara, esposa tem direito à pensão, por exemplo, né? Eu mando aqui um vídeo que eu já falo sobre isso. Então, eu estou me relacionando já com a pessoa, eu estou ajudando ela. E a gente tem que se dar conta disso. As redes sociais estão para relacionamento. Não é que tu vai dar uma consulta nas redes sociais, até porque é impossível fazer isso também. Mas tu vai ter tu tem que te relacionar com as pessoas, porque é a base da venda. Isso, e se confunde também, que solucionar uma questão, responder uma questão, não é tu dar uma consulta, né? Às vezes as pessoas levam as coisas de uma forma muito básica, assim. Na verdade, a pessoa vai te dar mais confiança, né, se tu realmente responder ela. Olha, porque às vezes a pessoa, ela quer uma consulta, mas não sabe como funciona ainda, enfim. Mas eu não quero direto, assim, eu nem entendo como é que funciona. Eu não vou chegar para ti, Bárbara, eu quero uma consulta. Eu nem entendo como é que funciona, eu vou te perguntar alguma coisa. Aí tu me responde e fala, olha só, mas tu quer, eu posso enfim, já que tu me respondeu, então como é que funciona isso? Eu posso ir contigo, queria marcar uma consulta, como é que funciona para me saber mais? Aí sim, olha, sim, tu marca uma consulta comigo aqui. E essa conversa, eu não quero fugir muito do tema aqui, nosso horário também já está se indo, mas o tempo passa rápido. Passa muito rápido. Mas essa questão dessa conversa, esse relacionamento, antes, por exemplo, eu faço isso muito antes de agendar, quando até o cliente procura, inclusive para eu filtrar, para ver se é a minha persona. Se os valores estão deixa eu ver primeiro se tu é o meu cliente. Porque a gente tem que pensar, isso eu aprendi, é maravilhoso. O cliente também é um processo de seleção. Tu selecionar o cliente. O teu tempo é valioso, né? O teu tempo é valioso, o teu tempo profissional. Exatamente. E isso é a diferença, que uma outra dor que muitos advogados têm, eu não tenho cliente que me valoriza. Se tu identifica a tua persona, tu tem teus valores bem claros e tu quer te conectar com o cliente pelos valores, tu vai ter clientes que te valorizem. Né? Então, e pode ver, né, Roberto, de tudo que a gente já falou aqui, olha a importância de definir a persona. Não dá para pular essa etapa. Às vezes a gente quer pular essa etapa. Não, mas eu não quero fazer a minha persona agora. Não, mas dá trabalho, eu vou ter que pesquisar lá, que nem a Bárbara falou, vou ter que passar um final de semana pesquisando. Então, eu quero pular essa etapa e quero já começar a produzir conteúdo. Ok, né? Mas tu vai acabar desistindo, porque tu vai estar lá doando o teu tempo, produzindo e conteúdo muitas vezes de qualidade, e não vai estar conectando. E vai estar atraindo pessoas que não querem pagar a tua consulta. Eu falo muito sobre isso, Roberto, porque é uma grande dor dos advogados, tá? De não conseguir cobrar pela consulta. Só que isso tudo é relacionado à persona. Isso tudo está relacionado à tua construção da persona, tu conseguir cobrar pela consulta. Tu conseguir cobrar bons valores, tu ter um cliente que te valoriza, né? Então, isso tudo está relacionado. E então, se dar esse trabalho no início de parar e construir a persona é fundamental. Tu ganha tempo, né? É uma forma de tu ganhar tempo. E como tu colocou lá, ela não é fixa. A persona tu vai estar ajustando. Tu vai precisar, tá ajustando.
E um detalhe que eu comentei antes, a persona é individual de cada. Por mais que tu ofereça o mesmo serviço na mesma região, um pouco provável que a persona seja a mesma. E às vezes a gente tem mais de uma persona, né? Sim, Para o sim. mesmo Sim. serviço. E agora uma dúvida que algumas pessoas têm, tá? Não só na advocacia. Ah, mas eu ofereço serviços diferentes. É a persona a mesma persona para todos, é uma para cada serviço. É uma persona para cada serviço, porque, enfim, eu estou pegando um serviço diferente, então a dor dela é diferente, a necessidade dela é diferente. Então, se tu tem 6 serviços diferentes, tem que ter, no mínimo, 6 personas diferentes. Sim. Mas eu contei, começa com uma. Eu sei que é trabalhoso isso, é trabalhoso, né, Bárbara? Tu É sabe trabalhoso, disso. mas o sucesso requer, né, essa dedicação e porque não adianta a gente não tem o pulo Tem do que dar gato. tem que dar os primeiros passinhos, não Tem que adianta. dar, tem que dar. Eu sempre digo assim, ó, tá, ok, não é porque tu tá no processo de pesquisa da persona e de ajuste que tu tem que parar, que tu tem que não postar nada, não fazer nada. Não, começa, mas vai ajustando as coisas, porque Já tem uma direção, já tem um norte, pelo menos, né? exato, exato. Só para eu dar um exemplo relacionado à advocacia, para o pessoal não se perder, vários serviços que nem tu colocou ali, para nós advogados, por exemplo, eu tenho personas para ação de regularização de guarda, personas para divórcio consensual, divórcio litigioso, para divórcio extrajudicial. Então, esses são os serviços do advogado. São ações diferentes para cada ação, pelo menos uma persona. E muitas vezes eu tenho mais de uma persona para uma ação. Por exemplo, divórcio com filho, divórcio sem filho. Né? Então a gente vai criando personas só para exemplificar aqui também essa questão. Sensacional. E reforçando, eu sou prolixo pra caramba, assim, Bárbara. Então eu vou reforçar para mim, todo mundo que assistir, a gente vai deixar no IGTV, né? Sim, não, mas eu sei, eu já aprendi a salvar. Não vai dar, vai dar. Se tudo der certo, vai dar, vai pro IGTV. Pessoal, a gente não promete, mas se tudo der certo, essa live vai ficar salva. Mas se tu tá ouvindo essa live é porque ficou. Se tu não tá ao vivo e tu ouvir depois é porque ficou. Isso eu vou repetir várias vezes para fixar. Quem que é minha persona é o meu cliente ideal. Para reforçar a importância disso. Ela é a base da tua... Tu vai saber para quem tu vai comunicar. E sabendo para quem tu vai comunicar, fica muito mais fácil saber o que comunicar. Né? Dando um exemplo um pouquinho fora disso, e um pouquinho fora da advocacia, mas reforçando o que a Bárbara falou, a importância disso. Por que a importância da persona? Por que a importância do conteúdo? Qual a importância do relacionamento? Leva tempo? Pode ser que leve um tempinho, sim. Mas quanto tempo leva? 1 mês, 2 meses, 1 semana? Cara, depende muito do teu serviço, do teu alcance, enfim, depende. É chato falar que depende, mas depende realmente. Não, mas o advogado está acostumado, porque Bárbara tem o direito, depende. O advogado já está acostumado, Roberto, com depende. Então, depende, mas insiste, porque dá certo. Dando um exemplo fora de advocacia, que eu comecei a abrir esse exemplo há pouco tempo no meu Instagram, tá? A primeira empresa que eu criei uma empresa sozinho, que era de criação de site. Há mais de 10 anos atrás, tá? Faz um tempinho já isso. E assim, mais ou menos depois do primeiro ano, eu fiquei 4 anos completos sem vender. Como assim sem vender? Sem vender ativamente. Porque eu acertei tanto a persona, eu acertei tanto as pessoas que realmente é aquela pessoa que precisava de mim, eu era a pessoa perfeita que conseguia atender a necessidade dela. Que 4 anos, todos os meses vieram clientes por indicação. Porque tem esse grande ponto, que a gente não vai se estender até aqui nessa live, mas depois tu acerta a persona, depois tu fecha um serviço, tu encanta a pessoa. A Bárbara tá falando bastante de encantamento. De encantamento, Quando tu encanta a pessoa, aquela pessoa, ela vira a tua propagadora da tua marca. Sim, teu fã, né? Vira e propagador da tua marca. Isso aconteceu tanto comigo que eu fiquei 4 anos assim, sem vender nada. Foi todos os meses só por indicação mesmo, assim. Então, tá aí a importância. Imagina tu
daqui a um tempo, cara, não se preocupando com isso. Não quer dizer que não tem que te preocupar em fazer nada. Não, tu tem que te preocupar em continuar gerando conteúdo, em continuar gerando comunicação, mas não me preocupei em vender durante 4 anos completos. E, na verdade, eu mudei isso porque eu quis expandir, quis fazer outras coisas. Porque se eu quiser, de repente, estava até hoje só falando sitezinho. Sim, mas aí já é uma área que eu nem gosto mais de programar. Sim. sim, vai mudando, né? É uma coisa que eu nem gosto Sim, mais. Roberto, não, e para nós, assim, advogados, eu posso garantir que a construção da persona, né, ela te ajuda a cobrar a consulta, ela te ajuda a cobrar os honorários, ela facilita, te dá menos trabalho esse processo. Porque uma coisa é a pessoa que cai ali, porque eu sempre digo, eu sempre pergunto, quando a pessoa entra em contato com o escritório, eu pergunto de onde tu vem, para ver se tu vem do Google, e aí eu já tenho que ligar um alerta. Opa, vem do Google, não me conhece, então eu tenho mais trabalho para converter. Boa. Ah, vem do Instagram. Ah, vem do Instagram, já conhece a Bárbara. Até eu já falo de uma forma um pouco mais ali, mais tranquila com a pessoa. Né? E a pessoa já vem, e a pessoa, Bárbara, quero agendar, colabora a tua consulta, ela já vem assim bem mais acertada, porque ela já está educada, inclusive, por mim. Ela já sabe que a Bárbara cobra, mas ela quer a Bárbara. Pela questão do quê? Ah, porque a Bárbara é melhor que os outros? Não, porque conectou o valor ali. Exatamente essa questão da persona. Eu ajudei ela nos medos dela, eu venho ajudando ela. Então, realmente, tem isso também, inclusive o gatilho mental da reciprocidade, né? A gente podia fazer só uma live sobre isso. Não, tem muitas coisas que a gente pode... Muita. A gente conversou várias coisas, eu fiquei pensando aqui, pô, a gente podia fazer uma live só disso, Eu acho que a gente tem que fazer uma live sobre funil de vendas, que eu falo muito de funil. Foi uma segunda coisa que eu tive muita dificuldade, que foi o funil, né? E isso é muito importante, que é exatamente isso. Todos nós passamos pelo funil, né, de vendas, até comprar, adquirir alguma coisa. E às vezes a gente não se dá conta disso. E quando a gente identifica isso, fica mais fácil também aplicar com o nosso cliente, né? Com certeza. Eu acho que hoje já esclarece um pouco, né? Porque eu tenho certeza, e é tudo bem, a pessoa nem saber que existia persona. Ah, mas eu não sabia que eu tinha que pensar na pessoa ideal para mim comunicar. É tranquilo não saber disso, é normal não saber disso. Sim. E nós, advogados, não aprendemos isso na faculdade. Ninguém nos ensina isso. Eu sei disso há bastante tempo, é algo comum para mim, porque eu venho da formação de comunicação e a minha esposa era formada em publicidade. Então, cara, é muita informação de comunicação, então isso é tranquilo para nós. Mas quem vem de outras áreas não faz ideia. Não faz ideia. Não sabe o que é demanda, público-alvo, coisa assim que para nós da comunicação é básico, para outros não é. Assim como algo jurídico é extremamente complexo para mim, não faço a menor ideia dos termos. Sim. Eu só queria comunicar um parêntese que tu comentaste, daí a pessoa que vem pelo Google, veio pelo Instagram, é que tem uma grande diferença. Isso dá pra fazer uma live só disso, né? Porque as pessoas, elas aí que veio do Instagram, se tu sentiu uma tranquilidade maior em falar com ela, porque às vezes a pessoa ela vem procurando a Bárbara Correia. Ou se tu faz, que a gente está falando muito... Quando é uma única pessoa, é fácil ter essa individualidade. Mas às vezes é um escritório com diversos advogados e eles não têm uma cara. Assim, não tem uma cara... Mas eles devem ter, viu, Devem ter. Pelo menos, é uma sociedade, mas cada um tem o seu Instagram ali, comunicando, mostrando a sua carinha. Mas digamos que eles estão fazendo marketing da marca. Então, é uma grande diferença a pessoa vir procurando o escritório Bárbara Correia, procurando a advogada Bárbara Correia, ou a pessoa vir procurando um advogado de direito de família. Tem uma diferença enorme nisso, enorme nisso. Então, quando as pessoas vêm procurando a Bárbara Correia, nossa, aí tu já está com um valor bem grande em cima dessa pessoa. E se a pessoa te valoriza como profissional, aí sim, com certeza, tu vai poder cobrar um valor um pouco mais alto. Eu digo não um valor mais alto porque, nossa, eu quero cobrar um valor mais alto. Não, um valor justo, né? Justo, um valor justo exatamente. Que nem na advocacia. Não vai ter esse processo de convencimento, assim, a pessoa, mas eu nem sabia que cobrava. Não, tu sabia sim. Porque eu falo sempre.
Pode falar, Sim, Bárbara. não, perfeito, perfeito. Não, torna mais tranquilo, né, todo esse processo. E a questão dos advogados, por exemplo, muitos não cobram consulta e tem que cobrar, né? Nós temos o código de ética, nós temos lá o preço tabelado, né? E temos honorários tabelados, embora a tabela não seja parâmetro, né? Muitas vezes, realmente, até dentro do meu curso eu falo sobre isso, a gente aborda as questões de precificação, que a tabela, nem a tabela é para ser parâmetro, né? A gente tem que saber qual é o valor da nossa hora, calcular o tempo do serviço e assim cobrar. E eu cobro assim. Se a tabela pode dizer 6, eu cobro 12. Porque, tu tá botando lá em cima? Não. A minha hora, que eu calculei a minha hora com base nos meus custos, os variáveis, os fixos, aí podia só mais uma live para falar sobre isso. Mas eu calculo a minha hora com base nas minhas despesas fixas, nas minhas despesas variáveis. E com base nisso, daí, com o tempo que eu vou despender num processo de divórcio, que eu dou o valor. Então, a Bárbara cobra 30% mais a tabela, é olho grande? Não, é que eu só estou sabendo precificar os meus honorários. A tabela é só uma base, né? É só um parâmetro. E infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul é um dos piores estados, eu acho, que nem a tabela muitos colegas cobram. E cobram bem abaixo da tabela. Bem abaixo da tabela. E isso é incrível porque o valor muito barato corre o cliente, né? Já aconteceu de eu atender gente que disse, olha, tu tá cobrando o dobro do fulano, mas me espanta, o fulano tá cobrando a metade, então eu vou fechar contigo. E às vezes a gente acha que isso não existe, mas existe, eu vejo muito isso. Mas enfim, vamos se encaminhar ao final. Né? Vamos se encaminhar ao final. Gente, persona, né? Então, é o teu cliente ideal, é aquele cliente que tu quer ter ali junto contigo, né? E se tu não tem o teu cliente ideal, o que tu tem que fazer? Pesquisa. Pesquisa, baixa a cabeça e pesquisa, né? Pesquisa os influenciadores dele, aí vai lá ver como que esses influenciadores falam, o que eles comentam. Eu aprendi essa dica, achei muito legal. Vai nos comentários, ver o que a tua persona escreve nos comentários lá do influenciador que ele segue, identifica aquilo ali e vai pesquisando, pesquisa e pesquisa. E uma outra dica também, às vezes tu tem colegas advogados, é bom conversar com eles assim. Não conversar, olha, eu quero saber tua persona. Não, mas conversar, qual é a maioria dos clientes que tu atende, como é que é? É mais mulher? Pra ti já ir tendo uma base de dados. Tu tem uma base de dados daí pra te formar a tua persona. Só um detalhe. Às vezes eu vou falar avatar. Acho que não cai mais agora. Não sei. Tá mais de 1 hora as lives agora. Já tá liberado mais de 1 hora pelo que não é pra todas as contas. Tomara que pra todas. Ai, meu Deus, tá. Não, mas vai dar alguma coisa se der aqui, contagem regressiva. Mas eu tenho que comentar que às vezes tu ouve falar em avatar, viewer, persona, é tudo a mesma coisa, tá? É o cliente ideal. Pensar persona, avatar, meu cliente ideal. É o teu cliente ideal. Teu melhor cliente. Teu melhor cliente, aquele que tu quer ser certeiro nele, quem tu é certeiro. E quanto mais tu focar nele, mais chance tem de tu conseguir outros clientes como ele. É isso o princípio de tudo. Exato. Tá dando aqui 1 minuto e 58. Tá, então eu não tô essa conta privilegiada ainda, que fica 2 horas no Instagram. Roberto, muito obrigada. Muito obrigada. Conteúdo muito rico. Quem dera eu, quando eu estivesse iniciando, tivesse esse conteúdo ali, né? Tanto que foi por isso que eu fui atrás de vocês, né? Que eu tentei tempo sozinho, gente, não deu certo, né? Precisei aí recorrer para Priscila, para o Roberto para me ajudar e estamos aí já há 3 anos junto. Pessoal que ficou até agora na live também, muito obrigada. Pessoal que está vendo a reprise agora, depois diz nos comentários aqui o que gostou da live, que insight que teve, o que foi legal, o que aprendeu, o que ainda ficou com dúvida, sugestão de live. Sugestão para próxima live. Olha que eu apareço em quarentena, eu tô bem disponível assim, nas quarentenas de noite. Sim. Quando o Robert te deixa também, né? Mas então tá, gente. Um abração. Muito obrigada. Roberto, não sei se quer dizer alguma coisa final. Dá um tchau aí pra galera. Pessoal, foi uma satisfação, Bárbara, estar aqui. Conta comigo sempre. Pessoal que não me conhece, quiser me seguir lá, o Instagram é prof.robertooliveira. Vou te marcar depois ali. Me marca ali, que me acompanha, que vai ter um conteúdo bem legal também, um pouco mais amplo, né? Mas com certeza agrega também para ti como profissional, assim como o conteúdo da Bárbara.
Muito, muito. Então tá, gente, uma boa noite. Tchau. Beijos pra vocês. Um abraço, Um beijo, pessoal. beijo pra Priscila. Tchau. Tchau, tchau.